Bom, pessoal, então retornando, nós vamos analisar agora objeto de controle nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Primeiramente, eu quero fazer dois destaques que vão ajudar na compreensão, quando do exame propriamente do objeto de controle nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. O primeiro destaque importante é que nós temos que ter em mente o que foi examinado, o que foi estudado, quando da análise da ação direta de inconstitucionalidade. A ADI, ela serve de parâmetro comparativo para o exame, para o estudo de todas as demais ações do controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Então, o que foi analisado quando do estudo da ADI quanto ao objeto de controle vai, por óbvio, servir agora como parâmetro comparativo para o estudo do objeto nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. A segunda questão que eu chamo a atenção é a finalidade da própria arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós dissemos que a DPF ela foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro com uma finalidade muito clara, qual seja complementar o nosso sistema de controle de constitucionalidade abstrato, preencher eventuais lacunas deixadas pelas demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tendo essas duas observações em mente, vai ficar muito mais fácil compreendermos o objeto de análise, o objeto de controle nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Feitos esses destaques, vamos agora entrar propriamente no estudo do objeto de controle nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Diferentemente do que ocorre em relação à ADI e ADC, por exemplo, a Constituição ela não fixa, ela não define o objeto de controle nas ações, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Vamos ao artigo 102 da Constituição, inciso 1, a linha A, primeira parte e parte final. Veja o que diz lá no 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição. Inciso 1. Cabendo-lhe processar e julgar originariamente, a linha A, primeira parte, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo, federal ou estadual. Então, a Constituição ela já define o objeto de controle nas ADIs, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Leis ou atos normativos, federais e ou estaduais. Já em relação à ação declaratória de constitucionalidade, o objeto ele é um pouco mais restrito do que o objeto de controle em ADI. Vamos voltar ao dispositivo? Veja lá. A linha A, parte final. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, o objeto na ADC é mais restrito do que o objeto em ADI. Mas o importante aqui é sabermos que o objeto da ADI são leis ou atos normativos. Nós já estudamos o que significa isso. Ato normativo, entendido como gênero, e lei como espécie. Ato normativo, aquele ato dotado de generalidade, de abstração, de impessoalidade, com fundamento direto na Constituição. Leia-se, então, ato normativo primário, com fundamento constitucional, com fundamento direto na Constituição. Fizemos, inclusive, a observação de que os atos secundários, aqueles que encontram fundamento na lei e não na Constituição, podem ser objeto de controle? Sim, porém não de constitucionalidade, controle de legalidade. Por isso que eu destaquei no início. É muito importante lembrarmos o que foi estudado quando da análise da ação direta de inconstitucionalidade. O estudo é cumulativo. A gente não pode simplesmente apagar o que foi analisado. E eu vou sempre chamar a atenção de vocês, chamar a memória em relação ao que nós já analisamos quando do exame da ação direta de inconstitucionalidade. Mas prosseguindo, como falado, a Constituição ela diz qual ou quais atos podem ser objeto de controle através de ADI e através de ADC. Ela não faz o mesmo quando se trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela não estabelece qual ou quais atos serão passíveis de controle através de ADPF. Veja o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição. Olha o que diz. A arguição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. O parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição, ele faz duas referências em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeira referência quanto ao parâmetro de controle, que são os preceitos fundamentais decorrente da Constituição Federal. Então ela indica o parâmetro de controle, ainda que de forma genérica. E ela ainda faz uma segunda referência quanto ao órgão jurisdicional competente para apreciar as arguições de descumprimento de preceito fundamental. No caso, trata-se de ação do controle concentrado, competência para analisar a DPF concentrada no Supremo Tribunal Federal. O artigo 102, parágrafo 1º, não faz referência ao objeto das ADPFs. Ele remete à lei. A lei, então, vai fazer referência aos atos passíveis de controle através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Respectivamente, no artigo 1º, caput, e no artigo 1º, parágrafo único. Lei 9882, de 99, repito, artigo 1º, caput e parágrafo único definem o objeto das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Vamos aos dispositivos, ou melhor, ao dispositivo, caput, parágrafo único, do artigo 1º da Lei 9882 de 99. Diz o artigo 1º da Lei 9882 de 99 que podem ser objeto de ADPF, artigo 1º, caput, a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Aqui muita atenção desde logo. Perceba que a lei não fala ato normativo, pelo menos não aqui no caput do artigo 1º da Lei 9882 de 99. Diz sim ato do poder público. Prosseguindo. Já no referido parágrafo único do mesmo artigo 1º, diz a lei que podem ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental os atos normativos. A expressão aqui utilizada pela lei é ato normativo, a exemplo da expressão utilizada pela Constituição quando trata do objeto da ADI e também da ADC. A lei segue atos normativos federais, estaduais e municipais, incluídos os anteriores à Constituição. Parágrafo único diz que caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Lembrando aqui que nós já examinamos as espécies de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, autônoma, arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, arguição de descumprimento de preceito fundamental preventiva, arguição de descumprimento de preceito fundamental repressiva. Nós agora vamos analisar o objeto de controle. Então perceba que o objeto de controle das ADPFs ele é mais amplo do que o objeto de controle da ADI. Então muito cuidado, é importante aqui para você lembrar, o parâmetro de controle, a norma que serve de base para o controle ser exercido, na ADPF ele é mais restrito do que o parâmetro de controle em ADI. Parâmetro de controle em ADI, qualquer norma da Constituição. Parâmetro de controle em ADPF, apenas os preceitos fundamentais da Constituição. Então, o parâmetro é mais restrito do que o parâmetro utilizado na ação direta de inconstitucionalidade. Contudo, o objeto de controle, os atos passíveis de controle, na ADPF são mais amplos do que os atos passíveis de controle nas ADIs. Nas ADIs, como visto, apenas ato normativo, federal e estadual. Aqui na ADPF, ato normativo, federal, estadual, incluindo os municipais, também os anteriores à Constituição, e não para por aí. É mais abrangente e alcança até mesmo atos que não têm o caráter normativo, atos do poder público. Eu vou inverter a ordem com vocês, não vou começar pelo caput do artigo 1º, mas pelo parágrafo único. E por que pelo parágrafo único? Porque nós já estudamos o que significa um ato normativo. Então agora a gente tem que apreciar apenas quais espécies de atos normativos podem ser objeto de controle
através da chamada ADPF incidental. Arguição incidental. A arguição incidental tem por objeto ato de natureza normativa. Aqui, a lei não faz referência a atos de efeito concreto. Ato de natureza normativa. São aqueles atos dotados de generalidade, abstração, impessoalidade, como já estudado. Quando do exame da ação direta de inconstitucionalidade, você pode transportar aqueles conceitos. Conceito de ato normativo, você pode trazer para cá. Então, objeto de controle nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais incidentais, você encontra no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 de 99. E tem como objeto, ou pode ter como objeto de controle, atos de caráter normativo, excluídos, portanto, aqui no parágrafo único do artigo 1º, os atos de efeito concreto. Porque se é um ato de efeito concreto, não tem caráter normativo. Dito isso, atos normativos de qual esfera? Federal apenas? Estadual? Também municipal? E mais, existe aqui na DPF a demonstração da relação de contemporaneidade entre parâmetro e objeto? Lembrando, lá na ADI, o parâmetro de controle tem que ser anterior ao objeto. Então, por exemplo, Constituição de 88, uma lei de 90. Lá na ADI, o parâmetro não pode ser posterior ao objeto. Então, por exemplo, você não pode ter lá na ADI como objeto uma lei de 80 atacada por violar a Constituição de 88, porque o parâmetro, nesse caso, é posterior ao objeto. Não há relação de contemporaneidade. Aqui na DPF, nós vamos ver que não se exige essa relação de contemporaneidade. O ato objeto de controle, o ato que está ali sendo atacado na DPF, ele pode ser anterior ao parâmetro de controle. Muita atenção com o que eu acabei de dizer. Vamos voltar. A arguição incidental tem por objeto ato de natureza normativa, como visto, são aqueles atos dotados de generalidade, abstração, impessoalidade, excluído, portanto, ato de efeito concreto. Então, ato de natureza normativa, federal, estadual, até aqui, como na ADI. Porém, a Lei 9882/99, ela amplia o objeto se comparado à ADI, porque ela alcança também os atos municipais, que não podem ser objeto de ADI, e vai além, abrangendo, inclusive, os atos anteriores à Constituição. Vamos ver algumas situações? Então, por exemplo, você tem lá uma lei de 80 como objeto de controle e como parâmetro Constituição de 88. Então, veja que nesse caso, não há relação de contemporaneidade, que exige que o parâmetro seja anterior ao objeto para que caiba a ação direta de inconstitucionalidade. Então, aqui não cabe a ADI, pois não há relação de contemporaneidade entre parâmetro e objeto, mas vai caber a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Segunda situação, lei de 98, emenda constitucional, parâmetro de controle, 95. Também não há relação de contemporaneidade. Não cabe a ADI, nem cabe a DPF. Uma lei municipal posterior ao parâmetro. Existe relação de contemporaneidade, mas a lei é municipal. Não pode ser objeto de ADI, portanto, ação cabível, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal, e aí cai na situação já vista primeiramente, anterior à Constituição e municipal. Parâmetro posterior, não cabe ADI. Aqui não cabe ADI por dois motivos. Não há relação de contemporaneidade e objeto é lei ou ato normativo municipal. Logo, a ação cabível, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, retomando, na arguição incidental, o ato objeto de controle, ato de natureza normativa, federal, estadual, municipal, incluindo os anteriores à Constituição. Lembrando aqui, como já falado,
que na DPF incidental, a Lei 9882/99, ela exige, como requisito de admissibilidade, a demonstração de existência, olha aqui, de controvérsia constitucional em relação a possível lesão ao preceito fundamental. Veja aqui, relevante o fundamento da controvérsia constitucional. Cuida-se de acusação incidental, natureza jurídica de ação incidental, pois surge no curso de processos judiciais em trâmite, a partir da existência de controvérsias judiciais constitucionais relevantes quanto à violação a preceito fundamental da Constituição, se assemelha ao recurso de amparo do direito espanhol e do Verfassung Beschwerde do direito alemão. Aqui é importante fazermos um destaque em relação ao direito alemão para efeito comparativo e de melhor compreensão. Lá no direito alemão, o controle de constitucionalidade ele é essencialmente concentrado. Significa dizer que o órgão jurisdicional competente para exercer o controle ele já está pré-definido, no caso, o Tribunal Constitucional. E apenas ele pode exercer controle de constitucionalidade. Então, muito cuidado com o que eu vou dizer agora. O controle lá na Alemanha é um controle essencialmente concentrado. Você tem um órgão jurisdicional específico com competência exclusiva para exercer o controle de constitucionalidade. E lá na Alemanha é o Tribunal Constitucional. Mas agora atenção. A questão constitucional ela pode ser levada ao tribunal a partir de uma ação de competência originária do tribunal, por exemplo, uma ADI, ou através de um recurso, o Verfassung Beschwerde, por exemplo, um recurso que surge a partir de processos concretos. Então você tem uma ação concreta tramitando em juízo lá na primeira instância. Lá nessa ação é suscitada incidentalmente, controle incidental, a forma como a questão é levantada na ação não é o objeto principal da ação, mas é uma questão incidental naquela ação concreta, naquele processo subjetivo. Então é levantado incidentalmente uma suposta violação à Constituição, uma questão constitucional. O órgão jurisdicional competente para julgar aquela ação não tem competência para exercer controle de constitucionalidade. Como nós dissemos, o controle, a competência para exercer o controle é concentrada no Tribunal Constitucional. Então, um outro tribunal, um juízo monocrático, não tem competência para tudo. Mas a questão foi suscitada ali naquele processo, naquela ação incidentalmente, ação cuja competência é daquele órgão jurisdicional. Então, o que acontece? Lá na Alemanha, o órgão jurisdicional suspende a ação, remete ao Tribunal Constitucional a questão constitucional. Para que o Tribunal Constitucional resolva a questão constitucional, pois ele é o único órgão jurisdicional competente para tudo. Ele resolvendo a questão constitucional, ele devolve ao órgão jurisdicional competente para julgar aquela ação concreta. O órgão jurisdicional competente agora vinculado ao que decidido pelo Tribunal Constitucional, quanto à questão constitucional, prossegue na análise do caso concreto. Então, muito cuidado. Na Alemanha, por exemplo, como dito, o controle ele é concentrado, mas não significa que ele seja necessariamente ou sempre principal. Ele é concentrado principal, mas também incidental. Porque principal e incidental diz respeito a como a questão constitucional é levada à apreciação do órgão jurisdicional competente. Na ação principal, no controle principal, a questão constitucional é o objeto da ação. Quando se fala em controle incidental, a questão constitucional não é objeto da ação, ela é um incidente naquela ação. Mas na Alemanha o controle será sempre concentrado, embora possa ser suscitado pela via principal ou pela via incidental. E quando suscitado na via incidental, olha que interessante, ocorre o que a doutrina chama de cisão funcional de competência, uma divisão de competência. Por que uma divisão de competência? Porque o Tribunal Constitucional é competente para apreciar a questão constitucional. E os demais órgãos jurisdicionais competentes para analisar a situação concreta, eventual lide, o caso concreto submetido à apreciação. Então você tem uma divisão de competência. Divisão que se dá entre órgãos jurisdicionais de mesma instância? Não. De instâncias distintas. Então, uma cisão funcional de competência no plano vertical entre o Tribunal Constitucional
competente para analisar a questão constitucional, e os demais órgãos do Poder Judiciário, competentes para analisar o caso concreto. Quando foi incorporado ao sistema brasileiro a DPF, a ideia da DPF incidental é que qualquer parte em uma ação concreta, em um processo subjetivo, fosse legitimado para suscitar a DPF incidental, fazendo com que o órgão jurisdicional competente para apreciar aquela ação suspenda o processo e remeta a DPF incidental ao Supremo Tribunal Federal para apreciar possível violação a preceito fundamental da Constituição. Essa era a ideia inicial da DPF incidental. Ocorre que a legitimação popular para propor essa DPF incidental, ela foi vetada, como nós vimos. É possível, contudo, com base no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9882 de 99, que o interessado ele represente ao Procurador-Geral da República, que é legitimada a propositura da DPF, e o Procurador-Geral da República, apreciando essa representação, que indica possível violação a preceito fundamental, ele, então, apreciando essa representação, de forma discricionária, proponha ou não a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas não há mais a legitimação popular, a exemplo do que ocorre na Alemanha, onde aquele que é parte no processo pode suscitar, pode levantar essa questão constitucional e pode apresentar esse recurso ao Tribunal Constitucional. Então aqui não. Aqui não há legitimidade popular em relação à propositura da DPF incidental, pois foi vetado o dispositivo que conferia essa legitimidade a quem fosse parte em processo. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9882/99. Olha o que diz lá. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, que não existe mais, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá de forma discricionária, aqui no discricionário, estou dizendo para vocês, do cabimento do seu ingresso em juízo. Então ele, PGR, é que decide se ele vai propor ou não a DPF nesse caso. Não há legitimação popular, mas nós vamos voltar aos legitimados um pouco mais à frente. Aqui a gente vai focar, então, no objeto de controle. Então, objeto de controle, ato de natureza normativa, já sabemos o que significa isso. Federal, estadual ou municipal, portanto, o objeto de controle é mais amplo do que a ADI, incluindo os atos anteriores à Constituição, lembrando que aqui não se exige relação de contemporaneidade entre objeto e parâmetro de controle. Como falado, o objeto pode ser posterior ao parâmetro como anterior ao parâmetro, diferentemente do que ocorre na ADI. Mas não encerramos ainda o estudo do objeto na chamada DPF incidental. Perceba que a lei, vamos voltar ao parágrafo único do artigo 1º, olha o que diz lá. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante, grife relevante, o fundamento da controvérsia constitucional, grife controvérsia constitucional. Leia-se controvérsia judicial relevante. Então é necessário, para que seja admitida para cabimento da DPF incidental, que se demonstre a existência de controvérsia judicial, não é doutrinária, hein? Atenção. Constitucional, por óbvio, relevante acerca de possível violação a preceito fundamental. Não demonstrada, a existência de controvérsia judicial, não será cabível, será, portanto, rejeitada a arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada de incidental. Veja a DPF 33, relatoria ministro Gilmar Mendes. A exigência de controvérsia judicial demanda a existência de processos judiciais em tramitação. Funciona? A exemplo do que ocorre na ADC como um pressuposto de admissibilidade da ação. E qual é a ideia da lei? A ideia da lei é que a existência de controvérsia judicial relevante acerca de possível violação ou não a preceito fundamental
afeta a segurança jurídica, que é preceito fundamental da Constituição. Então é perfeitamente constitucional, entende o STF, essa exigência da lei, da demonstração, da existência de controvérsia judicial relevante para que então seja admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos voltar à decisão? Retomando. A possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos pode configurar ameaça a preceito fundamental, ao menos ao da segurança jurídica. O que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei da arguição, de modo a admitir a propositura da ação especial, toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria ideia de prestação judicial efetiva. Ademais, a ausência de definição de controvérsia ou a própria decisão prolatada pelas instâncias judiciais poderá ser a concretização da lesão a preceito fundamental. Em um sistema dotado de órgão de cúpula que tem a missão de guarda da Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se por si só em uma ameaça ao princípio constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental constitucional. Eu vou agora colocar em destaque a leitura que nós fizemos em relação à exclusão do legitimado à DPF incidental, à exclusão da legitimação popular quanto à DPF incidental e, consequentemente, a possibilidade daquele que se sentir prejudicado por eventual lesão a preceito fundamental representar ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República. Como dito, a redação originária do projeto de lei previa no inciso 2 do artigo 2º a possibilidade de qualquer pessoa propor a DPF incidental. Dizia: podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 2, qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público. Porém, como falado, o referido inciso foi vetado. Na DPF incidental, como dito, a questão é suscitada a partir da existência de processos judiciais em tramitação. Contudo, em razão do veto à iniciativa popular, deverá agora ser submetida ao Procurador-Geral da República uma representação, e este, de forma discricionária, entendendo haver violação a preceito fundamental, formula e propõe ação perante o STF. Entendendo que não há violação a preceito fundamental, ele não propõe a ação. É o que dispõe o inciso 2 do mesmo artigo 2º. Faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento de seu ingresso em juízo. Um destaque aqui importante, tá? O Procurador-Geral da República ele não depende de representação para propor a DPF, hein? O que você está dizendo aqui é que aquele que se sentir prejudicado por eventual lesão a preceito fundamental, por exemplo, no curso do seu processo, ele pode representar o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, discricionariamente, se entender necessário, propõe a DPF. Porém, o Procurador-Geral da República, para propor a DPF, não depende de representação de quem quer que seja. Cuidado com isso, hein? Veja agora, jurisprudência no sentido do que eu acabei de dizer. Ação proposta por particular, ausência de legitimidade. Somente podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. A DPF número 11, a DPF 226. A DPF número 11, a arguição de descumprimento de preceito fundamental poderá ser proposta pelos legitimados para ação direta de inconstitucionalidade, mas qualquer interessado poderá solicitar ao Procurador-Geral da República a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos agora para vocês ao destaque feito em relação à cisão funcional de competência.
Como dito, podemos falar em cisão funcional de competência no plano vertical, pois a questão será suscitada de forma incidental a partir de processos judiciais em tramitação, cabendo ao Supremo julgar a arguição incidental de descumprimento de preceito fundamental, proferindo decisão com efeito erga omnes vinculante. E, ao juiz natural da causa, cabe decidir o mérito do processo, a causa, estando vinculado ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a questão constitucional relativa a preceito fundamental. Nota-se que há verdadeira cisão no julgamento, competência para processar e julgar, arguição incidental, STF, a questão concreta, ao juiz natural da causa. Em razão da exigência de demonstração da existência de controvérsia judicial relevante, para que seja cabível a arguição incidental, parece bastante óbvio que os legitimados eles vão optar por propor não a DPF incidental, mas sim a DPF principal, pois na DPF principal não se exige a demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre eventual violação a preceito fundamental. Não é necessário a demonstração da existência de controvérsia judicial para que caiba a DPF principal. Então, na prática, os legitimados eles optam pela propositura da DPF chamada de autônoma ou principal e não da DPF incidental, em razão da desnecessidade de demonstração da existência de controvérsia judicial na DPF autônoma ou principal para alguns, diferentemente do que ocorre quanto à exigência da demonstração da existência de controvérsia constitucional judicial na DPF incidental. Portanto, veja lá, em razão dos vetos à DPF incidental, sua aplicação tem âmbito bastante restrito. E tendo em conta serem os mesmos legitimados para a propositura da DPF autônoma, parece óbvio que os respectivos legitimados vão optar por esta, a DPF autônoma, pois os requisitos para a impetração são menos exigentes do que os necessários para a impetração da DPF incidental. Na DPF autônoma, como falado, é desnecessária a demonstração de controvérsia judicial, conforme o entendimento do STF. Veja a decisão do Supremo, a DPF 153. Aqui, não se tratando de ADPF incidental, já que não se pretende discutir, paralelamente a qualquer outro processo judicial, matéria relativa à validade de ato normativo, é desnecessária a comprovação da existência de controvérsia judicial atinente à aplicação de preceito fundamental constitucional. Basta a demonstração de controvérsia jurídica em qualquer sede sobre a validade da norma questionada ou de sua interpretação. Visto o objeto de controle da DPF incidental, agora objeto de controle da DPF chamada de autônoma ou principal. Vamos voltar à Lei 9882/99, artigo 1º agora, caput. Artigo 1º da Lei 9882/99 diz lá: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Aqui nós temos a DPF preventiva, evitar, ou repressiva, reparar. E aí segue, resultante de ato do poder público. Veja que a lei fala ato do poder público, um conceito mais amplo do que ato normativo. Então, ato normativo é espécie de ato do poder público. Então, ato de poder público é mais abrangente do que a noção, do que o conceito de ato normativo. Portanto, na arguição autônoma, o objeto de controle, como falado, ato do poder público. Nesse caso da arguição autônoma, não depende, para sua interposição, cabimento e conhecimento, a demonstração de existência de controvérsia jurisdicional. Não se exige aqui, portanto, a existência de controvérsia judicial acerca de violação a preceito fundamental para que seja admitida a arguição autônoma, diferentemente, como já visto, do que exigido para cabimento da DPF incidental. Nós chamamos a atenção novamente. Perceba que o artigo 1º
caput fala em ato do poder público. Ele não fala ato normativo. Aqui eu chamo a atenção a importância de se ter em mente para que a gente possa compreender da forma mais adequada o alcance do objeto de controle da DPF autônoma, que a DPF foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro com uma finalidade muito clara: complementar o sistema de controle de constitucionalidade abstrato. Complementar, portanto, preencher, como falar, das lacunas deixadas pelas demais ações do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade abstratamente considerado. Então, por exemplo, se lá na ADI o objeto de controle são atos normativos, e nós já vimos o que é, aqui na DPF, o objeto de controle não se limita à análise de atos normativos, mas sim atos do poder público. Então, por exemplo, o STF tem entendido que pode ser objeto de controle em ADPF aqueles atos editados pelos demais poderes do Estado, não apenas pelo Poder Legislativo, não apenas pelo Poder Legislativo também, que tenham fundamento constitucional, pois o ato deve ser primário, pode não ser normativo, mas tem que ser primário, e tenha conteúdo decisório. Logo, podem ser objeto de ADPF não apenas os atos normativos, mas também, atenção, atos de efeito concreto, desde que tenham fundamento constitucional. Então, atos de efeito concreto, desde que tenham fundamento constitucional. Por quê? Porque se inserem no conceito mais abrangente de ato do poder público, praticado por um dos poderes do Estado, pelo Poder Executivo, até mesmo pelo Poder Judiciário, desde que tenham assento, fundamento constitucional. Eu vou trazer agora para vocês um exemplo interessante que demanda uma atenção especial. Imagine, por exemplo, você tem lá o processo legislativo, o legislador, ele aprova determinado projeto de lei. O legislador aprovou determinado projeto de lei e remete a sanção ou veto do Poder Executivo. E o Poder Executivo, ele veta esse projeto de lei expondo suas razões. Pergunta-se: é possível controle jurisdicional em relação ao veto? E muito cuidado agora com duas decisões que eu trago para vocês. Primeira, a DPF número 1, onde o ato objeto de controle foi veto aposto a dispositivo constante de projeto de lei. Então veja que interessante, o objeto da DPF não era a lei, não era sequer o projeto de lei, mas o veto aposto pelo chefe do executivo ao projeto de lei. Então o veto aposto pelo chefe do executivo a projeto de lei é que é o objeto de controle na DPF. Vamos ver se pode ser objeto aqui, tá? E por isso que eu disse, muita atenção nas duas decisões que eu vou trazer para vocês. Tá, DPF número 1, voltando. O ato do indicado Poder Executivo Municipal é veto aposto a dispositivo constante do projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro relativo ao IPTU. No processo legislativo, o ato de vetar, o motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer que seja o motivo desse juízo, compõe procedimentos que se hão de reservar a esfera de independência dos poderes políticos em apreço. Não é assim enquadrável, em princípio, o veto devidamente fundamentado, pendente de deliberação política do Poder Legislativo, que pode sempre mantê-lo ou recusá-lo. No conceito de ato do poder público, para fins do artigo 1º da Lei 9882, de 99. Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário. Eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo. Poder que a ordem jurídica na espécie não confere ao Supremo Tribunal Federal em via de controle concentrado. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida, porque não admissível no caso concreto, em face da natureza do ato do poder público impugnado. Agora, muito cuidado, que essa decisão ela não abrange todas as hipóteses de controle jurisdicional em relação ao veto aposto a projeto de lei. Tampouco para definir, seja para englobar ou eliminar, a possibilidade de se controlar via ADPF
veto aposto pelo chefe do Executivo a projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Vamos prosseguir? Pensamos que o controle quanto ao mérito, quanto aos motivos do veto, é atribuição do Congresso Nacional. Se insere no iter do processo legislativo. O controle jurisdicional caracterizaria intromissão indevida, usurpação de competência do Poder Judiciário na esfera de competência conferida pela Constituição. De forma expressa, de uma clareza solar, o Poder Legislativo, que exerce, nesse caso, o controle político preventivo de constitucionalidade com esteio constitucional. Mas veja o que eu disse aqui. Não cabe controle quanto ao mérito. Mas o controle vai ser possível, sim, quando não se tratar de análise do mérito do veto, mas sim de respeito ao devido processo legal legislativo. Vamos ver. O controle jurisdicional, contudo, poderá ocorrer nas hipóteses de violação ao processo legislativo constitucional, ao procedimento, quando se tratar de vício formal ou por desvio de finalidade, por exemplo, quando o veto for manipulado em violação aos princípios constitucionais, como da segurança jurídica ou da separação de poderes. Na linha do que é aqui defendido, o ministro Gilmar Mendes, em 3 de 8 de 2020, veja, recente, concedeu parcialmente liminar em ADPF 714, 715 e 718 para suspender os efeitos dos vetos feitos por meio de republicação da lei. Nas ações foram contestados os novos vetos do presidente da República. Contestados os vetos. Há projeto de lei que exige o uso de máscara de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público. Para você compreender o que aconteceu, foi aprovado pelo Congresso Nacional um projeto de lei regulando o uso de máscara e tornando obrigatório o uso de máscara durante a pandemia em uma série de localidades. Por exemplo, penitenciária, escolas, shopping center, academia, enfim, uma série de localidades. Esse projeto aprovado pelo Congresso Nacional, obrigando o uso de máscara em uma série de localidades, foi remetido ao presidente da República para a sanção ou veto. O que fez o presidente da República? Vetou parte desse projeto. Vetou, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara nas penitenciárias. Vetou. Mas deixou outros dispositivos que obrigavam o uso de máscara em outras localidades. Por exemplo, em escolas, em academias. Isso não foi vetado. No shopping não foi vetado. Ele publica a lei. Então, veja, vetou parte do projeto. Consequentemente, o que não foi vetado foi sancionado, promulgado e publicado pelo presidente da República. 3 dias depois, poderia ser no dia seguinte, poderia ser 1 minuto depois da publicação, não importa. Então, novamente, projeto de lei enviado ao presidente, o presidente veta em parte, vetado, o que vetado devolve ao Congresso, o que não vetado, o presidente sanciona, promulga e publica. 3 dias após ele ter publicado, repito novamente, poderia ser 1 hora após a publicação, não importa. O que faz o presidente da República? Ele edita, veja só, ele edita uma republicação. Inclusive chama de republicação. Então edita no Diário Oficial uma republicação daquela lei que ele havia publicado há 3 dias após a sua... 3 dias antes dessa republicação, após a sua sanção. Então, 3 dias depois, ele republica a lei. Republica a lei. Republica a lei com novos vetos. Ou seja, vetando dispositivos que ele anteriormente havia esquecido. Então, por exemplo, nessa republicação, ele vetou a obrigatoriedade do uso de máscara em escolas. Pronto. Ele havia esquecido no primeiro momento. Agora ele revetou. Tá? Não existe isso não, mas revetou para ficar na sua mente isso daí. Pergunto, ele poderia ter feito isso? Isso seria possível? Vamos ao artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Olha o que diz lá. 66, vou ler o caput, a gente vai focar no parágrafo 1º. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo-o, sancionará. Então, o Congresso aprovou e enviou ao presidente da República para sanção ou veto. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, grife projeto,
no todo ou em parte inconstitucional, contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Veja só, o presidente poderia ter, aspas, revetado? Não. E por que não? Simples, porque não havia mais projeto. A partir do momento em que ele promulga e publica, já existe uma lei no sistema jurídico. Não há como ele alegar que ele se esqueceu. Ele vai republicar a lei com novos vetos. Então você tem aqui um vício, a regra constitucional relativa ao processo legislativo. Não estou falando do conteúdo do veto. O que eu estou dizendo é que a Constituição estabelece a possibilidade de vetar projeto. Eu não tenho mais projeto aqui. Então eu tenho uma violação. A regra constitucional relativa ao processo legislativo e não ao conteúdo do veto. O controle aqui é quanto à forma, ao procedimento e não quanto ao conteúdo do veto propriamente dito, quanto aos motivos do veto propriamente dito. Então, nessa hipótese, é sim possível o controle do veto. E ele pode ser feito através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veto não é um ato normativo, mas é um ato do poder público. Mas eu disse que ato do poder público é um conceito bastante abrangente. Ele alcança atos de efeito concreto, desde que um fundamento direto constitucional. Então, também é possível de se controlar em ADPF políticas públicas. Anote aí a ADPF 45, onde o STF admitiu a possibilidade de se controlar políticas públicas através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja lá o que diz. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da legitimidade constitucional, do controle, da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental, dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Aqui eu não vou avançar em reserva do possível, escolhas trágicas, não. Aqui estamos examinando o objeto de controle em ADPF. Então, políticas públicas também podem ser objeto de controle via arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois se enquadra no conceito mais amplo de ato do poder público. Agora, avançando um pouco mais, nós vimos que atos do poder público podem ser objeto de controle através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato do poder público, conceito mais abrangente do que ato normativo. Admitindo-se, portanto, a utilização de ADPF para controlar atos de efeito concreto, desde que tenha um fundamento constitucional. Por exemplo, um veto aposto a projeto de lei, uma política pública. Mas eu falei aqui em atos comissivos. Também é possível ou passível de controle em ADPF atos omissivos. Lembra que nós dissemos que a ADPF ela tem por finalidade preencher as lacunas deixadas pelas demais ações? Então, se lá na ADI eu não posso, pelo menos não a princípio, controlar as omissões inconstitucionais, lembrando que pode haver o controle de omissão parcial, aqui na ADPF eu posso controlar omissões constitucionais. Professor, mas eu não tenho, por exemplo, a ADO para controlar omissões constitucionais? Sim. Mas na ADO, veja, omissão em relação à edição de ato normativo. Aqui, a omissão em relação, por exemplo, à prática de um ato de efeito concreto. Eu posso controlar, por exemplo, a omissão em relação à adoção de uma política pública. Então, a omissão aqui é mais abrangente do que a omissão passível de controle em ADO. Lá na ADO, as omissões passíveis de controle são omissões na edição de atos de caráter normativo. Aqui não. Aqui, tanto omissões na edição de atos de caráter normativo, não passíveis de controle em ADO, por exemplo, omissões municipais. O município tem a obrigação de editar um ato normativo, não faz. Essa omissão municipal não é passível de controle em ADO, pois em ADO apenas a omissão federal e estadual, mas a omissão municipal vai ser passível de controle aqui na ADPF. Ou constatar, por exemplo, de uma omissão não na edição de ato de caráter normativo, mas a omissão em relação à adoção de uma política pública. Omissão em relação à prática de um ato de efeito concreto,
eu posso utilizar, manejar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja a DPF 272. A DPF tem por objeto, ou pode ter por objeto, omissões do poder público, quer totais ou parciais, e agora é importante, normativas ou não normativas. Se for uma omissão normativa, no que diz respeito à edição de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação cabível é a ADO. Se for uma omissão quanto à edição de ato normativo municipal, não sendo cabível a ADO, cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em se tratando de omissões de ato de caráter não normativo, e aí seja federal, estadual, municipal ou distrital, não cabe a ADO. Vai caber a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Voltando então à decisão. A DPF pode ter por objeto omissões do poder público, quer omissões totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra atos em geral do poder público. Porque a expressão ato engloba tanto ato comissivo como ato omissivo, desde que, óbvio, essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. Não encerramos ainda a análise dos atos que se enquadram no conceito mais amplo de ato do poder público. O STF tem entendido que também se enquadra nesse conceito mais amplo de ato do poder público decisões judiciais. Então é possível que decisões judiciais sejam objeto de ADPF, desde que a ADPF não esteja sendo utilizada como substituto recursal ou de ação rescisória. Mas é possível sim que decisões judiciais sejam objeto de controle através de ADPF, pois embora não se trate de ato normativo, se enquadra no conceito mais amplo de ato do poder público, ato editado por um dos poderes do Estado, no caso, pelo Poder Judiciário. Essa é uma ação muito importante, a DPF 101, a DPF importação de pneus usados. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Presidente da República, e declarou inconstitucionais, olha só, as interpretações, incluídas as judicialmente acolhidas, que permitiram ou permitem a importação de pneus usados de qualquer espécie, aí incertos os remoldados. Ficaram ressalvados os provimentos judiciais transitados em julgado, com o teor já executado e objeto completamente exaurido. Fácil visualizar que o objeto dessa DPF foram decisões judiciais, excluídas por óbvio, né? Aquelas já transitadas em julgado, com objeto completamente exaurido. A discussão aqui não é essa. A discussão é que o objeto dessa DPF 101 foram decisões judiciais, interpretações adotadas nessas decisões judiciais que conflitavam, pelo menos no primeiro momento em tese, quando da propositura, e depois confirmado, quando o julgamento parcial dessa DPF, com o preceito fundamental da Constituição. Professor, e as súmulas? E as súmulas vinculantes podem ser objeto de ADPF? O STF tinha jurisprudência clássica consolidada no sentido de que as súmulas, inclusive as vinculantes, não seriam atos de natureza decisória proferidos pelo Poder Judiciário, pois a súmula ela não tem esse caráter de decidir nada. A súmula ela reflete uma série de interpretações adotadas pelo Poder Judiciário em um mesmo sentido. Vamos dar uma olhada? Veja como dispõe o artigo 103-A da Constituição. Olha o que diz lá. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, após reiteradas decisões, veja lá, nós temos uma série de decisões proferidas
pelo Poder Judiciário, no caso pelo próprio STF. Então, após essa série de decisões, em um mesmo sentido, o Supremo pode editar uma súmula vinculante que reflita as decisões proferidas anteriormente. Então, perceba que não se está decidindo nada a partir da edição da súmula. As decisões foram proferidas anteriormente. A súmula reflete o que já decidido. Reflete aquilo que decidido de forma reiterada, no caso aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, voltando. Então, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, e agora cuidado, na forma estabelecida em lei. Grife, na forma estabelecida em lei. Você deve ter logo abaixo, Lei 11.417. Lei 11.417 de 2006, que regula a edição e o cancelamento das súmulas vinculantes. Então, como dito, o STF ele tinha uma jurisprudência consolidada no sentido de que as súmulas, incluindo as súmulas vinculantes, não se enquadrariam no conceito de ato do poder público para fim de controle através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. As súmulas, em geral, seriam meras orientações, não vinculando, não obrigando a que se decida em conformidade com a mesma. E as súmulas vinculantes, embora vinculem, não teriam elas, súmulas vinculantes, caráter decisório, para que pudesse ser enquadrada no conceito de ato do poder público. E as súmulas vinculantes possuem um procedimento próprio para edição e também para o seu cancelamento. Esse procedimento, inclusive, exige um quórum qualificado, um quórum mais robusto, para que a súmula possa ser editada e ou cancelada, mais robusto do que o exigido para a declaração de inconstitucionalidade. O artigo 103-A e a lei que rege a edição e cancelamento das súmulas vinculantes estabelece o quórum de 2/3 necessários para se editar a súmula ou para cancelar uma súmula vinculante. Ao passo que o artigo 97 da Constituição estabelece o quórum de maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade. Então seria algo paradoxal, veja, que você leia-se o tribunal, pudesse editar uma súmula de caráter vinculante pelo quórum de 2/3 dos membros do tribunal, 8 votos, e posteriormente essa súmula vinculante pudesse ser objeto de ADPF e declarada inconstitucional por 6 votos. Ficaria algo estranho. Eu exijo 8 votos para editar a súmula e depois eu posso declarar inconstitucional essa mesma súmula, leia-se vinculante, por 6 votos. Eu não estaria respeitando aqui o princípio do paralelismo das formas, exigindo o mesmo procedimento de cancelamento para aquele procedimento estabelecido para edição. Então, o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que as súmulas vinculantes não poderiam ser objeto de ADPF, pois elas possuem um procedimento próprio, não apenas para edição, como para cancelamento. Contudo, muita atenção e cuidado. Recentemente, o STF, alterando sua jurisprudência consolidada de não ser possível se atacar súmula via ADPF, passou a admitir a impugnação de súmula via arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF 501, por maioria, plenário do Supremo decidiu que é possível ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra súmula de jurisprudência. Essa decisão tem gerado muita confusão. Cuidado, pois o que o STF diz é que súmula de jurisprudência pode ser objeto de ADPF. Ele não falou súmula vinculante. Então, nós não temos manifestação expressa do STF alterando o entendimento quanto às súmulas vinculantes. Quanto às súmulas vinculantes, o entendimento expresso, taxativo do STF é que não cabe ADPF,
pois súmulas vinculantes possuem um procedimento próprio para edição e para o seu cancelamento, regulado pela lei já destacada, seguindo, para o cancelamento, o mesmo procedimento exigido para a edição. Por exemplo, 2/3 dos votos para a edição, 2/3 dos votos para cancelamento. Seria inviável, por violação ao princípio do paralelismo das formas, que se exigisse 2/3 para a edição da súmula e pudesse declarar-se inconstitucional essa súmula por maioria absoluta. Exige 8 votos para editar a súmula, de caráter vinculante, e declara inconstitucional por 6 votos? Soa estranho. Então o STF não alterou, pelo menos não expressamente, o seu entendimento quanto ao cabimento de ADPF para atacar súmula vinculante. A decisão do STF fez referência às súmulas de forma geral. Nessa decisão, portanto, o STF, alterando seu entendimento clássico, passou a compreender que verbete de súmula se enquadra no conceito mais amplo de ato do poder público para efeito de controle via arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você pode até estar se perguntando, professor, mas não seria incongruente admitir para súmulas de uma forma geral, a ADPF não admitir para súmulas vinculantes? Veja, se é incongruente ou não, isso é uma outra discussão, que eu estou aqui anotando para vocês, deixando observado, é o que o STF decidiu nessa ADPF não diz respeito às súmulas vinculantes, mas sim às súmulas em geral. Em relação às súmulas vinculantes, nós temos o detalhe importante que eu já destaquei. Em relação às súmulas vinculantes, nós temos lei regendo o processo de edição e de cancelamento. E como falado, o STF tem entendido que seria incongruente exigir-se para editar 2/3 e podendo, consequentemente, ser declarada inconstitucional essa súmula por maioria absoluta. Exige para editar 8 votos e declaro por 6 votos dos membros do tribunal, pareceria aqui incongruente. Mas a decisão, repito e friso, não atacou súmula vinculante. Não falou sobre súmula vinculante, isso é importante. Tem que ser feita uma análise taxativa quanto ao alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu na decisão o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADPF, no tocante à rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada sob a justificativa de que se estaria indiretamente a impugnar o enunciado 331 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O relator aduziu que, na verdade, está em questão o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho que contrariaria princípios fundamentais da Constituição Federal. O STF já admitiu ações em que se debate o conjunto de pronunciamentos judiciais e entendeu que a existência de decisões controvertidas traduz ato estatal suficiente para a ADPF. O ministro Luiz Fux apontou que na ADPF 405, Rio de Janeiro, foi categorizado como ato do poder público, olha lá, o conjunto de manifestações judiciais reiteradas que impactam a segurança, a ordem econômico-social, ainda que uniformes. Dessa maneira, com muito mais razão, o enunciado sumular. Qual foi o raciocínio feito pelo Supremo? Nós vimos que na ADPF 101 pôde ser atacado, admitiu-se a utilização de ADPF para atacar um conjunto de decisões. E aí disse o ministro Luiz Fux, se eu posso manejar a ADPF para atacar um conjunto de decisões, como eu não posso manejar a ADPF para atacar uma súmula que reflete esse conjunto de decisões? Seria algo incongruente. E mais ainda, diz ele, imagine o seguinte, que esse conjunto de decisões já tenham transitado em julgado, mas a súmula, agora, ela reflete aquele entendimento que vai ser adotado dali para frente. Como aquelas decisões transitaram em julgado, eu não posso atacar mais, mas a súmula, ela vai estar produzindo efeito. Os efeitos que foram produzidos anteriormente por aquelas decisões a partir de processos futuros. E, consequentemente, se aquelas decisões violaram o preceito fundamental da Constituição, a súmula que reflete o entendimento proferido naquelas decisões, com muito mais razão, também viola o preceito fundamental da Constituição.
portanto, enquadrável no conceito maior de ato do poder público, passível de controle, através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Seguindo, o ministro Gilmar Mendes salientou que deve ser propiciada a discussão e a impugnação por ADPF de verbete de súmula que orienta dado o ramo da justiça, se porventura se colocar em contraste com o preceito fundamental. O cabimento eventual de recurso extraordinário não afasta o cabimento da ADPF. Então, muito cuidado, pois esse entendimento, a ADPF não se presta a atacar súmula, porquanto não possui caráter cogente. Esse entendimento foi superado. A questão que resta ainda a ser definida pelo Supremo é se as súmulas vinculantes podem ou não ser objeto de ADPF. Não sendo súmula vinculante, o entendimento atual é que elas podem ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse, portanto, é o entendimento atual quanto a súmulas objeto de ADPF. Agora, muita atenção para as observações complementares que nós vamos fazer. Primeira observação complementar. É possível se atacar, através da ADPF, um ato já expressamente revogado. Não estou falando de ato anterior à Constituição, que eventualmente se tornou incompatível com a Constituição. Nesse caso, nós vimos que a incompatibilidade ela vai gerar revogação ou não recepção do ato, mas ela tem que ser declarada, até que se saiba. Aqui eu estou falando de um ato que já foi expressamente revogado. Tá? Então, por exemplo, pode ser um ato anterior que já tenha sido revogado, aí não é passível de controle. Ou um ato posterior já revogado. Posterior, leia-se a Constituição, já revogado expressamente. Seria passível de controle através da ADPF? Ou ainda, um ato que sua eficácia já tenha se exaurido completamente, um ato de eficácia esgotada, é o que agora passamos a ver. ADPF 211. Impugnação de normas jurídicas pós-constitucionais já revogadas. Se já revogado, o ato não mais existe no sistema jurídico. Se não mais existe, não há objeto de controle. Lembrando que estamos falando do controle abstrato de constitucionalidade. Pretensão insuscetível de conhecimento. Inadmissibilidade do exame dos efeitos residuais concretos resultantes de atos já revogados. Situações residuais, individuais, concretas vão ser analisadas em processos subjetivos, e não aqui, através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembrando, ela complementa o sistema de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Agora a DPF 4041. Como a medida provisória, objeto desta ação, foi publicada em fevereiro de 2008, é possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam a sua vigência e, portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Não há nenhuma situação passível de controle no presente. O que eventualmente pode existir são efeitos residuais. E aqui o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente também é utilizado nessa hipótese. Há, portanto, perda superveniente do objeto considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato atacado e do ato hostilizado. Não é passível o recebimento dessa ação como ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez, dessa ação leia-se da ADI, uma vez que não subsistem qualquer efeitos jurídicos a serem regulados. Então, no caso, a ADI 4041 não coube a ADI e tampouco a sua conversão em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembrando que o STF vem admitindo a utilização do princípio da fungibilidade entre as ações. Mas também é importante fazermos aqui alguns destaques, alguns apontamentos para vocês. Inadmitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental ante erro grosseiro na escolha do instrumento, considerado o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882/99. Descabe recebê-la como ação direta de inconstitucionalidade. Primeira hipótese, portanto, que o STF não aplica a fungibilidade entre as ações
ADI e ADPF, por exemplo, quando se tratar de erro grosseiro. Segunda decisão, aplicação, na segunda aplicação do princípio da fungibilidade. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade, como a DPF, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. Portanto, admitido essa fungibilidade, exceto quando se tratar de erro grosseiro na interposição das ações. Bom, pessoal, vamos fechar esse bloco e já voltamos.